Boa noite. Vamos seguir a leitura do Suzuki. Nem sempre é assim. Nem sempre. Hoje o capítulo é Aprecie sua vida. Tem um livro do Maizumi Hiroshi, que foi mestre de ordenação da monja Koen, que o nome é esse. Appreciate your life. Aprecie sua vida. Essa palestra foi proferida em 20 de julho de 69. Caramba! Dia em que o módulo lunar da Apollo 11 pousou na Lua. Eu tinha 5 anos. Aprecie sua vida. O único caminho é apreciar sua vida. Ainda que esteja praticando o zazen, contando sua respiração como um caramujo, você consegue apreciar sua vida. Talvez muito mais do que fazendo uma viagem à Lua. É por isso que praticamos zazen. O tipo de vida que se leva não é muito importante. A coisa mais importante é ser capaz de apreciar a vida, sem ser enganado pelas coisas. Se vocês forem à biblioteca, irão ver muitos livros e talvez descubram que, por ser tão vasto o conhecimento humano, é quase impossível de ser estudado. Nesse momento, uma pessoa vai pousar na Lua. Na verdade, não sei nada a respeito de como estamos alcançando a Lua ou que tipo de sentimento teremos quando alguém chegar ali. Para mim, não é uma coisa muito interessante. Desejo falar sobre a viagem à Lua, mas não tive nenhum tempo para estudar a respeito. Assim, se eu começar a falar sobre a viagem à Lua, vocês poderão pensar: ele é muito ignorante. As pessoas que vejo hoje ou amanhã podem falar sobre a viagem à Lua com muito mais informação a respeito. Se eu as ouvir falar sobre a viagem à Lua e sentir que elas estão realmente interessadas, poderei não respeitá-las tanto assim. O primeiro homem a chegar à Lua talvez se sinta muito orgulhoso de seu feito, mas não o considero um grande herói. Não sei como vocês se sentem, mas não sinto assim. Na televisão ele pode ser um grande herói por algum tempo, e ser tratado assim por seu feito. Se refletirmos a respeito, imediatamente saberemos da importância de praticar o zazen. Em vez de procurarmos algum sucesso no mundo objetivo, tentamos vivenciar os momentos cotidianos de nossa vida de modo mais profundo. Esse é o propósito do zazen. Certa vez, Marian mostrou-me um pouco de areia. Ao me passar a areia, ela disse: essas rochas são muito interessantes. Parecia apenas areia, mas ela me pediu para observar com uma lente de aumento. Então, aqueles grãozinhos ficaram tão interessantes quanto as pedras que tenho na minha sala. As pedras da minha sala são maiores, mas sob a lente, a areia era bastante parecida com elas. Se você diz, essa é uma pedra da Lua, todos ficarão interessados nela. Na verdade, não vejo muita diferença entre as pedras que temos na Terra e as pedras da Lua. Mesmo em Marte, acho que encontraríamos o mesmo tipo de pedras. Tenho bastante certeza disso.
Portanto, se você quiser encontrar alguma coisa interessante, em vez de ficar saltando pelo universo desse jeito, aprecie a sua vida em cada momento. Observe o que você tem agora e viva verdadeiramente o que há ao seu redor. Ontem fui visitar uma ilha pertencente à Nature Conservancy, onde há vários tipos de animais, pássaros e peixes. Era um lugar muito interessante. Se você viver numa área como aquela e realmente começar a observar as plantas e animais daquela área, poderá querer ficar ali sua vida toda. É um lugar muito curioso. Mas nós, seres humanos, saltamos de um lado para o outro, ignorando muitas coisas interessantes. Podemos viajar até a Lua ou além dela. É bem tolo. Se você ficar em um lugar, poderá apreciar sua vida completamente. É uma vida mais humana. Ao irmos à Lua, não estou certo de que estejamos seguindo a melhor opção, a melhor direção para o ser humano. Não sei, de fato, o que estamos fazendo. Quando encontramos o espírito de Zazen, encontramos o modo de vida a seguir como ser humano. Em outras palavras, não somos enganados pelas coisas ou por alguma ideia em particular. Inicialmente, Dogen Zenji-sama recusou receber uma túnica, um manto de honra roxa do imperador. Depois de recusá-la pela segunda vez, o imperador disse: "Você deve aceitá-la." Então, finalmente, ele a aceitou, mas não a vestiu e escreveu ao imperador dizendo: "Eu realmente apreciei muito o manto roxo, mas não ousei vesti-la, porque se eu a vestisse, os pássaros e macacos dessa montanha iriam zombar de mim." Na meditação, praticamos às vezes a contagem da nossa respiração. Talvez você ache uma tolice contar sua respiração de 1 a 10. Perder a contagem e recomeçar novamente. Se você usar um computador, não vai haver nenhum erro. Mas o espírito subjacente é muito importante. Enquanto estamos contando cada número, sentimos que nossa vida é ilimitadamente profunda. Se contássemos nossa respiração de um jeito comum, da mesma maneira como medimos a distância daqui até a Lua, nossa prática não teria nenhum significado. Contar cada respiração é respirar com toda a nossa mente e corpo. Contamos cada número com o poder de todo o universo. Desse modo, ao realmente experimentar contar sua respiração, você sentirá grande satisfação, mais do que se tivesse chegado à Lua. Não se sentirá interessado em algo somente porque é considerado um grande feito, ou desinteressado porque é algo realmente considerado pequeno. Não obstante, talvez você fique bastante interessado em ter novas experiências como um bebê. Um bebê tem a mesma atitude básica de interesse por todas as coisas. Se você o observar, ele sempre estará curtindo a vida dele. Nós, adultos, na maior parte das vezes, ficamos aferrados às nossas ideias pré-concebidas. Não ficamos totalmente livres do mundo objetivo, porque não estamos em unidade com ele. As coisas mudam. Para as pessoas em geral, isso traz muito desencanto. Não se pode confiar em coisa alguma, não se pode ter nada.
e você verá o que não gostaria de ver. Encontrará alguém de quem não gostará. Se quiser fazer algo, poderá descobrir que é impossível. Desse modo, se sentirá desanimado pelo modo como as coisas se encaminham. Como budista, você está mudando o fundamento de sua vida. As coisas mudam. É o motivo pelo qual você sofre nesse mundo e se sente desencantado. Ao mudar sua compreensão e seu modo de vida, poderá apreciar completamente sua nova vida em cada momento. A temporalidade das coisas é o motivo pelo qual se aprecia a vida. Ao se praticar desse jeito, sua vida se torna estável e cheia de significado. Portanto, a questão é mudar sua compreensão de vida e praticar com a compreensão correta. Chegar à Lua pode ser um evento histórico grandioso, mas se não mudarmos nossa compreensão da vida, o fato não fará muito sentido ou não será muito lógico. Precisamos ter uma compreensão mais profunda da vida. Dizemos que há um modo Rinzai e um modo Soto. O modo Rinzai são duas escolas, budistas. A escola Rinzai e a escola Soto, que é a nossa escola. Dizemos que há um modo Rinzai e um modo Soto. A prática Hinayana e a prática Mahayana. A prática Hinayana é o pequeno veículo e a prática Mahayana é o grande veículo. São duas escolas que passaram a existir após a morte de Shakyamuni Buda. O grupo de discípulos se dividiu nas duas escolas. O budismo e o cristianismo. Ou seja, ele está falando que existem duas escolas, duas grandes correntes e duas religiões. Contudo, se você praticar qualquer um deles, como se estivesse saltando de um lado para o outro pelo universo, nenhuma o ajudará muito. Se tiver a compreensão correta de sua prática, tanto faz se tomar um trem, um avião ou um navio, você apreciará a viagem. Se você for ao Japão de navio, deve levar 10 dias e de avião talvez umas 10 horas. Mas se a questão é curtir a viagem, o tempo não é relevante. Ainda que se faça a viagem de avião, você não poderá viver 1000 anos. Você só vive até 100 anos no máximo. E não pode repetir sua vida. Assim, não se pode comparar sua vida com nenhuma outra vida. O único caminho é apreciar a sua vida. Ainda que esteja praticando zazen, contando sua respiração como um caramujo, você consegue apreciar sua vida, talvez muito mais do que fazendo uma viagem à Lua. É por isso que praticamos o zazen. A coisa mais importante é ser capaz de apreciar a vida, sem ser enganado pelas coisas. Muito obrigado a todos. Acredito que ele usou a Lua como motivo da palestra por conta da data, né? Talvez muitas pessoas tivessem falado, talvez tenha sido um grande alvoroço lá nos Estados Unidos, né? Esse dia. Eu lembrei dessa passagem do imperador que deu um manto bem colorido para Dogen Sama e ele não aceitou, até que ele levou e acabou nunca vestindo. Isso é da passagem da história de Dogen Sama, que tem bastante a ver
o momento, né, do Japão na época que Mestre Dogen praticou e realizou, em que ele era muito crítico ao budismo, como ele estava na época degenerado, né? Ele dizia, porque os monges estavam mais preocupados com poder, com status, do que com esse sentar em zazen, né? Com isso que Suzuki Roshi fala insistentemente, né? A importância da prática do zazen e a importância de apreciar o caminho, de apreciar a sua vida, porque não tem ensaio, não tem repetição, nenhum instante se repete. E aí eu lembro daquele... eu não me lembro se ele era monge, mas eu já comentei algumas vezes para vocês de um vídeo que andou circulando na internet de um praticante dizendo sobre o desapego, né? Sobre o apego e desapego que o budismo fala tanto, e a gente sempre pensa, eu preciso desapegar, e a gente sempre associa esse desapego a coisas materiais. E nesse pequeno vídeo que ele postou, ele dizia, não, o verdadeiro desapego que o budismo fala é de desapegar das nossas ideias fixas. Isso que faz com que a gente não aprecie a vida. Isso que faz com que a gente ache que toda segunda-feira começa a mesma semana, né? Ou que a gente a gente não acredita ou não vivencia, não vive plenamente todo dia é um nascimento, todo dia é um dia novinho. Não tem um instante que se repete, né? Então, aí, essa fala dele, aprecie sua vida, parece simples, né? Mas se a gente pensar o quanto é difícil para a gente estar no presente, desapegado dessas ideias fixas, dessa bagagem, desses julgamentos, dessas especulações, desses desejos, anseios, a gente sabe que não é fácil, né? Essa apreciação pura, né? Mas esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Legal. Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada a cada um de vocês por mais esse dia novinho em folha, que nunca existiu,